Queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Dourados, tempo de pensarmos no Salmo de número 10. E eu gostaria de propor que o Salmo seja estudado em duas partes, à semelhança do verso 9, do Salmo de número 9. E eu proponho então que a primeira divisão inclui os versos 1 ao verso 11, e a segunda divisão, dos versos 12 ao verso 18. A primeira parte fala sobre a prostração do ímpio. E a impressão quando você tem lendo o Salmo é de que o salmista, como alguém que está prestes a correr os 100 metros rasos, e dizem os especialistas que os profissionais de 100 metros rasos, eles inspiram no momento da largada e só voltam a respirar no momento do término da corrida, praticamente. Ou seja, você lendo o Salmo de 1 a 11 é como se o salmista estivesse num fôlego só, descrevendo aquilo que é a prostração do ímpio. Vejamos então. Por que, Senhor, te conservas de longe? Por que te escondes nas horas da angústia? Com arrogância os ímpios perseguem os pobres, que eles sejam apanhados nas suas ciladas que armam. Pois o perverso se gloria na sua própria cobiça, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Em sua soberba o perverso não investiga, tudo o que ele pensa é que Deus não existe. São prósperos os caminhos dele e em todo o tempo, muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos trata com desprezo. Pois lá no seu íntimo diz, jamais serei abalado. De geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. A sua boca está cheia de multidão, de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua ele tem insulto e maldade. Põe-se de tocada nas aldeias, trucida os inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Ele se põe de emboscada, como o leão na sua caverna, está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o e arrasta-o na sua rede, abaixa-se, rasteja, nas suas garras caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo, Deus se esqueceu, virou o rosto e nunca verá isto. Então você tem a impressão que o salmista, ele inicia um tema e por 11 versículos ele não para de tratar desta questão que diz respeito ao ímpio, e eu coloco esta primeira parte sob o título A Prostração do Ímpio. A segunda parte do Salmo fala sobre a exaltação do justo, e aí você vê a mudança de ênfase. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a tua mão, não te esqueças dos pobres, porque o ímpio despreza Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não lhe pedirá contas. Tu, porém, tens visto isso, porque atentas ao sofrimento e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido o defensor do órfão. Quebra o braço do perverso e do malvado, pede contas da sua maldade, até que a descubras de todo. O Senhor é Rei eterno, da sua terra somem as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, tu lhes firmarás o coração e ouvirás o seu clamor, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o ser humano, que é da terra, não volte a espalhar o terror. Então aqui você vê o salmista dando uma ênfase positiva em contraponto àquilo que ele enfatizou de maneira tão veemente na primeira parte, de maneira negativa. Então aqui, de 1 a 11, a prostração do ímpio. De 12 a 18, a exaltação do justo. E a pergunta que eu faço para você e para mim mesmo é: o que faz com que um ser humano saia do verso 11 para o verso 12? O que faz com que uma pessoa deixe de experimentar o juízo, a ira de Deus, o julgamento de Deus, a condenação divina, para uma posição de proteção, de ajuda, de socorro, de prosperidade, de bênção, e isso da parte de Deus? Existe algo que acontece que faz com que alguém transite
da situação de 1 a 11 para a situação de 12 a 18. E a meu ver, esta é a palavra que sempre, de Gênesis a Apocalipse, especialmente no ministério do Senhor Jesus Cristo, teve ênfase e ênfase central. Arrependei-vos, pois. Aqui está. E nós temos então este como sendo, de acordo com Spurgeon, o salmo que expressa o clamor do oprimido. E esta pessoa então, ela lamenta diante de Deus tudo o que tem acontecido, como o ímpio e o cruel, o maldoso tem usado de artimanhas para prejudicar a vida, comprometer a qualidade da mesma, e como o clamor do oprimido, ele é ouvido pelo Senhor Deus, Trino de Israel, e como Deus responde, fazendo com que o ímpio se prostre, ou seja prostrado, e o justo seja exaltado. Mas este clamor é ouvido porque um dia o salmista que faz o clamor estava na posição de 1 a 11 e por méritos do próprio Deus Trino de Israel é capaz de, pela fé, responder ao chamado divino e assim desfrutar dos versos 12 ao verso 18. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que os apóstolos no Novo Testamento disseram isso, que nós amamos o Senhor nosso Deus porque Ele nos amou primeiro. Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, inimigos de Deus por natureza, Cristo morreu por nós. E assim, nós temos que a transição de um estado negativo para o estado positivo se deve ao processo de arrependimento que o Espírito Santo provoca na vida de um pecador perdido, para que se torne, pelos méritos de Jesus Cristo, pelo poder da regeneração do Santo Espírito, para a glória do Pai, uma nova criatura que nasceu do alto, pela fé assim em Cristo, sendo regenerado pelo poder do Espírito. E assim nós temos que o verso 4 e o verso 11, por exemplo, expressam esta arrogância, esta atitude de indiferença para com o Senhor Deus. Verso 4. Em sua soberba o perverso não investiga, tudo o que ele pensa é que Deus não existe. Em outra passagem, verso 11, diz ele no seu íntimo, Deus se esqueceu, virou o rosto e nunca verá isso. Ou seja, o salmista afirma que para o ímpio, Deus ele é entendido de 4 maneiras. Primeiro, ele não existe. Segundo, ele não se lembra. Terceiro, ele não se importa. E quarto, ele não discerne. Ele é assim. Se é que existe, ele não se lembra, não se importa e não discerne. A razão pela qual o ímpio pensa assim é exatamente porque ele se vê como um fim em si mesmo, uma lei para si mesmo, não tendo que, segundo ele ou ela, que prestar contas a quem quer que seja. Mas este é um estilo de vida e de pensamento que tem um predicamento muito, muito lamentável reservado para si. E assim, a pergunta que eu faço é, por que haveria paz para uma pessoa que pensa desta maneira? Como é possível existir paz para uma pessoa ou numa pessoa que pensa, Deus não existe, Deus não se lembra, Deus não se importa, ele não discerne. Ou seja, ele nunca vai julgar o certo, ele nunca vai julgar o errado, ele nunca identificará quem é quem e nunca fará justiça. Como uma pessoa que pensa assim pode viver em paz ou ter a paz de Cristo? Uma outra pergunta que eu faço é como que pode haver bênção naquilo que essencialmente é maldito? Como que uma pessoa descrita dos versos 1 ao verso 11 pode ser entendida como uma pessoa bendita? Uma outra pergunta que eu faço para mim mesmo é, como pode haver amor
para com uma pessoa que se relaciona ou se porta para com Deus de maneira blasfema? Como que eu posso falar para uma pessoa Deus te ama, sendo que ela olha para este amor e sobre ele pisoteia, cospe, despreza e blasfema contra aquele que está dizendo eu te amo? É muito complicado que para uma pessoa assim, que pensa Deus não existe, Jesus Cristo não existe, Jesus Cristo não se lembra, Jesus Cristo não se importa, Jesus Cristo não discerne, ele jamais fará distinção entre o certo e o errado, ele jamais fará justiça. Como pode haver paz para uma pessoa que pensa assim? Como pode haver bênção para uma pessoa que se porta de maneira maldita? Como pode haver amor para uma pessoa que blasfema contra a fonte deste amor? E a resposta é uma só: a menos que esta pessoa se arrependa. A paz, a bênção e o amor de Deus jamais serão possíveis. É necessário que nós nos arrependamos. Arrependei-vos, pois, disse Jesus Cristo, porque vos é chegado o reino de Deus. E não há entrada neste reino, a menos que exista arrependimento. O verso 3 diz o seguinte: pois o perverso se gloria na sua própria cobiça, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. E é interessante que uma outra versão coloca a tradução deste verso de uma forma um pouquinho alterada, mas basicamente a lição é a mesma. E nós nos encontramos assim, vendo o ímpio maldizendo aquele que é bendito, e o ímpio bendizendo aquilo que é maldito, numa completa inversão de valores. O ímpio blasfema contra o Deus Trino de Israel. E assim nós nos encontramos dentro desta situação de avaliarmos em que estágio nós estamos. Nós estamos ainda no estágio do verso 1 ao verso 11? Ou será que pela graça de Deus já migramos para os versos 12 ao verso 18? Estamos ainda no predicamento da prostração do ímpio? Ou estamos nós no potencial de exaltação do justo? Essa é a pergunta. E a minha oração é que o Senhor Deus Trino de Israel nos ajude, nos capacite a sairmos de uma situação para outra mediante o arrependimento. Só existe 12 a 18 para todo aquele que se arrepende, do 1 ao 11. Essa seria a minha maneira de concluir as coisas. O verso 16 do Salmo 10 diz: o Senhor é Rei eterno, da sua terra somem as nações. Uma outra versão diz: da terra somem os gentios. Não porque Deus ame os judeus e abomine os gentios, não é nada disso. Você sabe que outros textos provam exatamente que Deus ama tanto judeus quanto gentios, na condição de que esses hajam como descendência de Abraão, adorando e servindo pela fé. Mas gentios aqui, as nações aqui no verso 16, representam aqueles que não se arrependem, mesmo mediante evidência. E eu gostaria então de terminar essa meditação remetendo-os a Mateus capítulo 18. A passagem em que Jesus ensina sobre o perdão. E depois de ter ensinado como perdoar e como tratar a pessoa que errou, depois de ter mostrado, dado evidência de que o erro foi cometido, não contra a minha opinião e o meu parâmetro, mas contra o parâmetro e em relação ao parâmetro bíblico, tal pessoa cometeu um erro. Eu vou e falo com ela. Ela não se arrepende. Mesmo mediante evidência, eu levo uma ou duas testemunhas, mostrando que, à luz do que está revelado, o erro está sendo praticado ou foi praticado, a pessoa não se arrepende mesmo assim. Observe, não é uma questão de pensar do que, ou estabelecer aquilo que é certo ou errado de acordo com os meus parâmetros, nem de acordo com os parâmetros dela. O parâmetro é o que está revelado, é a santidade de Deus.
a pessoa errou. Nós vamos agora diante da igreja, mostramos evidentemente que a pessoa errou e que ela precisa se arrepender. Mesmo assim, ela fica de pé juntos e diz: eu não me arrependo. O que acontece com uma pessoa assim? Verso 17 de Mateus capítulo 18. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentio e publicano. Em outras palavras, uma das evidências mais claras de que uma pessoa é nascida de novo do Espírito é a habilidade de se arrepender. E o meu desejo é que o Deus Trino de Israel, neste sentido, nos ajude. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por este dia e por este salmo que nos traz sobriedade ao pensamento e o desejo de avaliarmos-nos a nós mesmos, a fim de que não permaneçamos do verso 1 ao verso 11 como estilo de vida, mas possamos, pelo sangue e pelo mérito de Cristo, pelo auxílio e pela regeneração do Espírito, migrarmos para os versos 12 ao verso 18 e ali desfrutarmos da bênção que o Senhor, ó Pai, tem reservado para todo aquele que se arrepende. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e ajude-nos. É o que eu peço e oro, com o perdão dos meus pecados, reconhecendo diante do Senhor que eu sou um pecador. E eu oro agradecido, confiado não em meus méritos, mas nos méritos e no nome precioso e todo-poderoso do Senhor Jesus Cristo.